Você já parou para pensar quantas linguagens de programação você já aprendeu durante a sua carreira ou durante os seus estudos de programação? Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e hoje eu quero compartilhar e analisar um pouquinho com vocês o meu histórico de linguagens de programação. Então, quais eu utilizei para estudo, quais eu utilizei na escola, na faculdade, no mestrado e qual era o intuito de cada uma delas, tá? Então, para que eu aprendi aquela linguagem de programação? Antes de continuar aqui com esse assunto que é bastante interessante, né? A gente olhar para o passado, olhar para linguagens, principalmente algumas que já nem são em uso mais, faz o seguinte, deixa seu like aqui e comenta aqui embaixo também quantas linguagens de programação você já teve contato durante a sua carreira. O que vai mudar bastante também é a quantidade de anos que você tem de carreira, né? Então, quanto maior a sua carreira, provavelmente mais linguagem de programação você teve contato. Só para você ter uma perspectiva, o primeiro contato meu com programação foi em 97, então faz mais ou menos aí 25, 26 anos que eu tive meu primeiro contato com programação e contato profissional faz mais ou menos uns 23 anos, né? Então, que eu consegui vender meu primeiro software, vender algum produto conduzido ou construído com programação. Então eu vou começar a compartilhar aqui cada uma delas e quando e o porquê que eu aprendi, tá? Então vai ser bastante legal. A primeira linguagem, eu estava até lembrando aqui a data, que foi em 97, foi uma linguagem chamada Logo. A Logo, ela é uma linguagem de programação praticamente para criança, né? Então é para você desenvolver pensamento computacional em crianças. Eu tive bastante sorte na minha vida, porque aonde eu estudei, na escola que eu estudei, eu tinha programação no ensino fundamental. Então eu tive um contato com programação já na quinta série. Então eu estava desenvolvendo já esse pensamento, né? Então você está num momento muito produtivo de aprender e etc. E eu comecei a aprender Logo, né? Então que é essa linguagem de programação que é bem simplificada, tá? Então as instruções são bem simples e basicamente você caminha com uma tartaruguinha, ela chama tartaruga mesmo, uma turtle, você caminha com ela pela tela desenhando com comandos. Isso foi muito legal para realmente melhorar esse pensamento computacional. Então a gente era obrigado a organizar o nosso pensamento para resolver problemas de desenho. Então, se eu queria desenhar um quadrado, quais as sequências de comandos que eu tinha que fazer? E assim por diante. E ainda na escola, eu tive a oportunidade de aprender uma outra linguagem de programação, que foi o QBasic, que é uma linguagem que depois foi evoluindo, né? Uma linguagem da Microsoft. Era totalmente terminal, né? Então, no console, e eu consegui também construir algumas coisas bem legais. Uma coisa bem bacana do QBasic, tinha um vizinho meu que também estava aprendendo a programar, não na mesma escola, né? Que a gente era de idades diferentes. Porém, a gente começava a trocar figurinhas ali em disquete, né? Então, de QBasic, para criar os nossos primeiros jogos, né? Então, a gente conseguia carregar algumas imagens e tudo mais. Eu não consegui construir nenhum jogo nessa época, né? Então eu só fazia o menu, porque eu ainda tinha um pensamento computacional, eu não tinha tanta lógica de programação, então eu não conseguia construir nada muito evoluído ali. Mas foi bastante bacana que esse amigo meu, por exemplo, construiu vários jogos e tinha também colegas meus de classe daquela época que construíram vários jogos também. Então era muito legal, no ensino fundamental, as crianças já estavam criando coisas bastante úteis. Eu, naquela época, não consegui construir nenhum jogo, nem nada muito assim diferente, né? Então eu só ficava observando e falava, pô, que legal o que esse cara está fazendo, mas eu não conseguia fazer ainda. Um fato bastante interessante, nessa época da escola, né, de 97 até 99, 2000, que era uma escola do ensino fundamental, né, antes do ensino médio ali, uma coisa que foi bastante interessante, que eu aprendi também o front page. Não é uma linguagem de programação em si, mas era uma forma de você construir páginas para a internet. E foi ali que eu comecei a ficar cada vez mais interessado em aprender programação para a web. Eu não sabia exatamente o que era programação para a web, não sabia esse termo nem nada, mas me despertou esse interesse, né? Então eu comecei a olhar para o front page e falei, pô, que legal, dá para construir sites, consigo colocar no ar. Já consegui colocar meus primeiros sites no ar nessa época, então entre 97 e 2000, então já era uma coisa bem bacana. E próximo ali de 2000, 2001, eu já conseguia vender um pouco dos meus serviços, dando manutenção em sites que já foram construídos, que já eram construídos antes com o front page. Então, já foi possível ali eu começar a gerar um pouquinho de dinheiro, né, com programação disfarçada, porque era um editor visual, né, então o front page não é exatamente uma ideia de programação, mas deu para construir aí, deu para ganhar o primeiro real com programação. Próximo de 2000, eu entrei no curso técnico, então comecei a fazer o curso técnico de programação, né, de processamento de dados, e aí eu comecei a aprender as linguagens lá designadas no curso técnico. A primeira linguagem que eu aprendi lá foi o Pascal, né, que muita gente é introduzida à programação com Pascal, Pascalzinho e assim por diante. Então, comecei a programar com Pascal. Uma outra linguagem que a gente usou bastante lá também foi o Delphi, né, então levando o Pascal para o ambiente visual, para construir aplicações para Windows, com conexão com o banco de dados e tudo mais.
E em paralelo, tinha uma coisa que eu gostava muito, que era construir aplicações visuais com ActionScript. Então, ActionScript, ele é uma linguagem parecida, ela é baseada também em ECMAScript, então ele parece muito com o JavaScript. E eu comecei a construir várias aplicações que eram simplesmente você construir no Flash, né? Então o ActionScript ele rodava dentro do Flash, mas eram aplicações pequenininhas para desenhar gráficos, por exemplo, que era uma coisa que eu gostava bastante. Então eu pegava, aprendia, por exemplo, uma equação de segundo grau na escola, eu ia lá e desenhava aquela equação com programação utilizando o ActionScript. Mal sabia eu que é o mesmo padrão da linguagem, né? Também é baseado em ECMAScript, então é o mesmo padrão de linguagem que eu uso até hoje. Tá? Então foi muito bacana isso. E eu explorei muito o ActionScript, né? Então eu usei bastante as 3 versões, né? O 1, 2 e o 3 dele. Sendo que a 1 e a 3 foram as que ficaram mais famosas, inclusive. Também nesse período do curso técnico, eu comecei a ficar intrigado com algumas coisas que foram bem legais. Eu comecei a olhar, falei, pô, tem sites gigantes, né? Tinha sites na época que já eram muito grandes. E eu ficava, pô, como que o pessoal faz, né? Se você vai construir no front page, se você vai construir com uma tecnologia como essa, você vai ter que construir 1000 páginas, uma a uma, né? Então, você tem que construir um arquivo HTML para cada página. Se você quiser mudar o menu desse site, você vai ter que trocar o menu um por um. E foi aí que eu comecei a ficar intrigado com isso. E eu descobri, buscando, conversando com alguém, eu não lembro exatamente como, eu descobri que o ASP, né, a linguagem ASP, permitia fazer isso. A primeira coisa que eu aprendi a fazer com ASP, que foi bastante legal, foi conseguir fazer um include, né? Então, eu consegui incluir um cabeçalho e um rodapé em todas as páginas, que para mim já era um ganho muito grande. Mas uma coisa que foi bastante interessante, eu gastei aí de estudos, né? Porque eu comprei um livro de ASP, eu gastei de estudos mais de 6 meses para conseguir fazer um script rodar de verdade, para fazer alguma coisa útil de verdade, conectar no banco de dados e assim por diante. Mas uma coisa que foi bem legal, logo em sequência eu consegui fazer um estágio por causa do curso técnico, e aí uma coisa que foi interessante, quando eu entrei nesse estágio, eles utilizavam PHP lá. E quando eu precisei trocar, né, do ASP para o PHP, foi legal que a base que eu tinha em ASP já me ajudou muito com o PHP. Então, em coisa de uma semana, eu já estava conseguindo produzir em PHP. E uma coisa que também é legal é o tanto que a gente percebe que às vezes a gente julga a linguagem pela nossa experiência naquele momento. Então, muitas vezes eu julgava naquele momento que ASP era mais lento comparado com PHP, não simplesmente pelo fato que eu era um programador melhor PHP, né? Então um programador em geral melhor em PHP do que em ASP, né? Eu tinha mais experiência já em PHP do que em ASP. Então, muitas decisões ruins que eu tomei em ASP eu não tomava já em PHP. Então, por isso que performava muito melhor com o PHP. E uma coisa bem bacana desse estágio que eu fiz, que foram 9 meses ali de aprendizado e construindo muita coisa dentro de um provedor de internet. Então, a gente fez o sistema de gestão inteiro do provedor de internet. A gente gerenciava tudo, desde contas de e-mail, cobranças, boletos e assim por diante. Então, a gente fazia muita coisa lá dentro, tudo com PHP. E isso me deu uma versatilidade muito grande como programador, porque se eu não conseguia resolver algum problema, a gente achava formas ali, ou por exemplo, gravava um arquivo em disco e um cara que trabalhava com a gente lá, que programava um pouquinho em Shell, lia esse arquivo e fazia uma operação que a gente não conseguia fazer em PHP, por exemplo. Então a gente começou a ficar muito versado na linguagem, a gente conseguiu fazer muita coisa lá dentro. E o provedor, ele era inteirinho automatizado nesse sentido, né? Então a gente fazia tudo. E nesse período também eu comecei a programar um pouquinho com JavaScript. A gente não tinha o JavaScript como é hoje, né? Então a gente usava só pitadinhas de JavaScript no browser, porque a gente ainda tinha muita divergência de browser. Então nessa época, não existia o Chrome ainda, e a gente tinha muita diferença entre o Firefox e o Internet Explorer, por exemplo, de diferença de versões, né? Entre o Explorer já tinha diferença de versões e de compatibilidade. Então você não conseguia fazer muita coisa compatível entre os browsers. Então você tinha que produzir código que rodava só para uma versão e fazer algumas gambiarras ali para rodar em outra versão de browser. Então era uma época bastante triste nesse sentido. E como que a gente resolvia isso, né? Era por isso que o Flash era muito famoso. Porque numa falta de padronização, né, os browsers eles tinham suporte a coisas diferentes das linguagens. Um player, né, como era o Flash Player, resolvia isso. Porque a Adobe ou a Macromedia, na época, fazia esse player e o player era padrão, né? Então ele implementava realmente a linguagem de programação de uma maneira um pouco melhor do que o próprio browser. E é por isso que o Flash durou, né, e perdurou tanto tempo antes ali da gente padronizar mais o desenvolvimento web, principalmente no front-end. Já em meados de 2005, eu entrei na faculdade de sistema de informação e aí eu comecei a aprender C lá dentro da faculdade.
E uma coisa que foi bastante bacana, eu já programava, já vendia os meus softwares, e eu comecei a ficar intrigado. Falei, pô, eu não quero fazer só softwares aqui na faculdade igual a todo mundo, né? Então, construir só coisas no terminal e etc. E aí eu comecei a estudar formas gráficas de usar o C. E aí eu descobri uma ferramenta que chamava Allegro, né? Chama Allegro, aliás. E uma coisa que foi muito bacana nessa época é que eu consegui construir interfaces gráficas totalmente via programação. Então, um botão, por exemplo, ao invés de você criar um botão, eu criava uma estrutura em C para representar aquele botão e fazia todo o rendering dele, com hover e etc. Então, você passava o mouse em cima, ele fazia alguma coisa, você clicava, ele apontava, tinha um pointer para uma função. Então, eu construí muita coisa mais avançada e reproduzindo coisas que a gente já tinha de interfaces gráficas com C. Então foi uma época de aprendizado muito legal. Uma outra linguagem que eu aprendi na época da faculdade também, que foi interessante, foi Assembly, né? Então, uma linguagem que é muito mais próxima de máquina. Eu não consigo lembrar exatamente alguma coisa muito útil que eu fiz com Assembly, porque demorava mais, dava mais trabalho, mas foi uma linguagem que é bastante legal para você ter ideia do quanto custoso é se você tem uma linguagem não tão de alto nível, né, como é o caso do Assembly. O Assembly é mais baixo nível, é mais próximo de máquina. Então foi interessante de olhar por essa perspectiva de como era trabalhoso programar quando a gente não tinha linguagens mais alto nível. Também durante a faculdade eu programei com C++, orientado a objetos. Então foi uma coisa bem legal que eu construí nessa época um projeto, que a gente tinha um projeto de final lá de ano, né, da faculdade. E nesse projeto de final de ano eu construí um jogo de damas online. E foi a primeira vez que eu comecei a construir coisas mais conectadas. Então, esse jogo, ele tinha uma característica bem legal, que ele integrava com uma versão online para colocar o scoreboard, né? Então, quem eram os maiores pontuadores. E eu fazia uma outra coisa que era bem legal, que eu estava tentando relembrar, até achar aqui um print desse projeto, eu não conseguia achar, mas ele fazia uma coisa que era bem legal, que ele fazia a conexão entre dois usuários, né? Então, se você quisesse jogar na rede local, né, na época era bastante difícil fazer isso já, mas na rede local, você fazer dois jogadores jogarem na rede local, o servidor web, meu PHP, ele ajudava a triangular essa comunicação. Então ele ajudava a você não precisar ficar procurando IP e etc. Então você conseguia buscar diretamente no servidor feito em PHP. Então foi muito legal, né? Então tinha o PHP como triangulador ali da comunicação toda, mantendo o scoreboard, etc. E a aplicação em C++ conectava para descarregar esse scoreboard no PHP e ao mesmo tempo para descobrir um outro jogador para você jogar contra, tá? Então era bastante legal para fechar essa comunicação ali entre as duas máquinas. E também no período de faculdade eu aprendi uma outra linguagem chamada Java, que é bastante comum, né? Muita gente vê hoje em dia. E Java nessa época me ajudou a ganhar bastante dinheiro, né? Então assim, foi uma linguagem que mudou muito, eu já programava com PHP, etc. Mas eu comecei a construir e ganhar dinheiro com projetos maiores com o Java. Então, a partir do terceiro, quarto ano da faculdade, eu comecei realmente a ganhar mais dinheiro com o Java. Então, já eram projetos que você olhava a quantidade de dinheiro e falava, pô, legal, esse projeto já dá para pensar, já dá para ficar um pouco mais feliz, né? Os projetos PHP davam dinheiro, mas era um pouco menos na época para mim. E foi bem legal que a gente programou, por exemplo, Java ME, né, que era para celulares e tudo mais. Eu tive a oportunidade de programar para Android com Java nas primeiras versões do Android, então nos primeiros projetos em Android aqui na região, foi a gente que construiu. Eu fiz bastante implementação no servidor também, e a gente utilizava um framework, que provavelmente não deve existir mais, que chama MentalWay, né? Então era um framework brasileiro, inclusive, de Java, e ele era muito legal, a gente gostava muito dele, que ele era bastante simples, né? Então era bastante legal, a gente usou muito. E também, nessa época, né, então construí muita aplicação desktop com Java. Então algumas aplicações que eventos utilizavam, né? Então a gente tinha alguns quizzes que o pessoal que fazia evento aqui na região gostava de usar para colocar no totem, etc. E eu fiz bastante disso com Java também. Então foi bastante legal essa experiência. E depois da faculdade, eu já comentei várias vezes aqui, eu continuei programando com Java, mas eu comecei a construir algumas outras aplicações, os meus SaaS, etc. começaram depois da faculdade. E aí uma coisa que foi bem legal, eu comecei a construir um software que fazia streaming de vídeo. E a gente tentou fazer em Java, tentamos utilizar várias tecnologias diferentes, não funcionava nenhuma delas. E aí eu precisei aprender C# para fazer isso. E aí foi aí que eu consegui construir, tinha algumas DLLs que a gente precisava usar, do Windows, etc. A gente conseguiu construir um streaming ou um streamer utilizando C#. Então foi uma época bem legal. E uma coisa que era bastante desafiador nessa época era como você empacotava essa aplicação para entregar para o seu cliente
não tinha assinatura de executáveis como a gente tem hoje. Então, nesse quesito era um pouquinho mais fácil, né? Você conseguia redistribuir sua aplicação de uma forma bem tranquila, porém você tinha que fazer o instalador com um Windows Setup, alguma coisa nesse sentido, para que você conseguisse entregar esse seu software para o seu cliente. Um outro desafio que era bastante interessante para quem vinha do mundo web, e aí já para o Java ME, para o Android e também para as aplicações C#, a gente tinha que pensar muito em como atualizar essas aplicações, né? Então a gente não conseguia forçar o cliente a atualizar. E tinha uma coisa que eu fazia bastante, principalmente nas aplicações em C#, eu colocava uma flag para ele desabilitar em X dias, né? Então, para deixar sempre o cara com uma versão mais atualizada. Lógico que esse mecanismo foi melhorando, porque uma coisa que eu não tinha previsto, por exemplo, é que o cara queria usar daqui 3 minutos, né? E o software travava naquele momento. Então, depois essa trava foi ficando um pouquinho mais inteligente, avisando o cliente que estava para expirar, que ele tinha que atualizar e etc. Mas a gente começa a pensar nesses mecanismos quando você não tem a opção de atualizar o teu software, como é o que a gente faz na web hoje, né? A gente consegue atualizar, a gente consegue manipular o que a gente está construindo na web, coisa que a gente não tem a possibilidade de fazer numa aplicação entregada, né, que é instalada na máquina do usuário. Nesse mesmo período, para essa aplicação de streaming, a gente começou a usar muito tempo real, muita comunicação em tempo real. E na época a gente não conseguia construir nada com PHP para aquilo, Java também não era uma opção para os projetos que eu estava construindo, e eu utilizei um pouquinho de Python para fazer isso. Tá? Então, tinha um servidor que era um framework na época que funcionava super bem para comunicações em tempo real, se não me engano, chamava Tornado. E aí eu utilizei bastante isso. Tinha um framework bastante conhecido, Python, que dava para fazer isso, né? Que era o Tornado com alguma outra ferramenta que agora eu não vou lembrar o nome, mas a gente conseguia construir aplicações, interações em tempo real. Então foi bastante interessante disso. E é uma coisa que foi bem legal nessa época. Eu já comecei a integrar muitas tecnologias diferentes. Então eu tinha ali o meu back-end e o meu front-end sendo gerado pelo PHP e eu conectava essa parte em tempo real com alguma outra solução como essa feita em Python. Então, eu já comecei a distribuir um pouquinho mais essa carga e dividir aí um pouquinho mais as ferramentas para o que elas eram melhores naquele momento. E foi exatamente dessa necessidade que eu comecei a aprender Node.js, né? Então, eu comecei a usar JavaScript para servidor. Porque chegou num momento que eu não estava gostando mais de fazer essa parte em tempo real com Python, e aí surgiu o Socket.io, e eu comecei a olhar e falei, pô, beleza, e se a gente trocasse isso de Python para Socket.io, né, com JavaScript, e criasse essa parte em tempo real nossa com Socket.io. E aí a gente começou a mudar, comecei a gostar muito do Node, né, gostar muito mais de JavaScript, e aí sim a gente comecei a mudar mais o meu foco para JavaScript, e foi aí gradativamente, né, então comecei a colocar só na parte de tempo real, e à medida que foi passando o tempo, comecei a usar mais, e chegar até hoje, onde eu só uso JavaScript praticamente para tudo. E uma outra linguagem que foi bastante interessante, durante o mestrado, eu aprendi uma linguagem estatística chamada R. Então, durante as aulas de estatística, de aprendizado de máquina, etc., eu aprendi a linguagem R, né? Então, ao invés de utilizar Python para mexer com data e etc., a gente utilizou no mestrado a linguagem R. Então, foi bastante interessante para entender um pouquinho mais uma linguagem com um paradigma um pouco diferente, né? Então, R ele é um pouco diferente das linguagens que eu já tinha programado até então. Então, foi uma experiência bastante relevante ali. E depois, mais recentemente, duas linguagens que eu voltei, né? Uma eu voltei a mexer mais e outra, por questões de trabalho, eu tive que aprender um pouco mais. E mais recentemente, eu voltei a fazer algumas coisinhas com Python. Então, onde eu trabalhava, tinha algumas partes construídas em Python, tive que dar manutenção em Python, tive que construir funcionalidades em Python. Então, voltei a encostar ali em Python. E uma outra linguagem que também construí algumas ferramentas nessa empresa que eu trabalhava foi com Golang. Então, a gente tinha algumas ferramentas que já tinham sido construídas anteriormente por outros devs e eu dei manutenção nessas ferramentas utilizando Golang. Então, foi duas experiências bastante diferentes ali de linguagem de programação, né? Então, eu voltei com Python um pouquinho mais profissional e com Golang também um pouquinho mais profissional. E eu estava contando aqui, né, então, o número de linguagens que eu tinha programado. Se eu não me engano, programei com Logo, KeyBasic, Pascal, ActionScript, Delphi, ASP, PHP, JavaScript, C, Assembly, C++, Java, C#, Python, JavaScript com Node.js, né, de novo, R e Golang. Então dá Golang 1, 2, 3, 4, 5, dá mais ou menos umas 13 linguagens, se eu não estou enganado. E
quais linguagens eu gostaria de aprender no futuro, tá? Então, que linguagens eu acho que seria legal aprender no futuro? Tem algumas linguagens que eu tenho na minha lista aqui, não tive tempo ainda de estudar, mas é muito mais para ter um contato com outras formas de construção, e é legal você manter o seu cérebro sempre ativo nisso, mas algumas linguagens que eu tenho intenção de aprender um pouco mais é Rust e Elixir, ou Elixir, né? Então, são duas linguagens que eu tenho vontade de aprender um pouco mais ali e ver como que elas funcionam e ver como que eu posso melhorar como programador aprendendo essas linguagens. Bom, pessoal, é isso. Uma olhada para trás aqui em 20 e poucos anos de programação. Quais linguagens eu utilizei, tá? Então, hoje eu uso JavaScript e TypeScript para tudo. Eu não citei TypeScript, porque TypeScript é um superset do JavaScript, então a gente acaba sendo... A gente fala que é a mesma coisa, né? Então não citei TypeScript aqui, porque ele é a mesma base aí do JavaScript, tá? E uma outra coisa que é bastante importante, o quanto é difícil a gente separar a linguagem do framework, ou da library que a gente usa. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo se você quer que eu faça uma versão dele sobre libraries e frameworks, tá? Então, olhando ali 25 anos de libraries e frameworks, quais eu utilizei, o porquê que eu deixei de utilizar, talvez seja bastante interessante também. Mas é legal a gente olhar para isso e para trás, né, e perceber que cada linguagem teve uma contribuição para a formação do Túlio como programador. E essa é a lição, né? Então, se você olhar para trás, olhar para o seu passado com orgulho, porque aquele passado te trouxe até aqui, né? Então, o Túlio que aprendeu Pascal, que aprendeu C com Allegro lá, é o que trouxe o Túlio até aqui. Um pouquinho daquele pensamento computacional, daquela forma de resolver problemas, foi o que trouxe o Túlio até aqui. Então é legal a gente olhar para o passado com esse orgulho. E tem muitas linguagens aqui que me deram bastante dinheiro, geraram bastante dinheiro e me geram até hoje, né? Então vocês viram falando de PHP, alguns sites meus, né, elas são construídos em PHP. Então eu não reescrevi eles ainda, estão lá, estão rodando, estão gerando dinheiro. Então muitas vezes é legal a gente olhar para o nosso passado com orgulho, porque ele nos trouxe até aqui. E agora eu tenho um desafio para você. Quantas dessas linguagens você conhecia ou já atuou? Então deixa seu comentário aqui embaixo, só para a gente ter um pouquinho mais de nostalgia aqui também. E se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui, eu te vejo no próximo. Valeu!